Oi, pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas falaremos do princípio da obrigatoriedade dos contratos ou intangibilidade dos contratos, também denominado princípio da força obrigatória ou força vinculante dos contratos. E esse princípio, pessoal, é um dos princípios clássicos existentes no nosso ordenamento jurídico desde o Código Civil de 1916. E esse princípio está fundado na autonomia da vontade, justamente porque, em função da autonomia da vontade, as partes celebram um acordo e esse acordo determina uma convergência da vontade das partes no sentido de constituírem direitos e deveres. E esses direitos e deveres constituídos numa relação contratual são exatamente os direitos e deveres que deverão ser cumpridos. Então, o princípio da força obrigatória dos contratos, na verdade, ele se justifica para garantir a segurança jurídica das partes, no sentido de que, celebrando um contrato, as partes cumprirão cada qual as suas obrigações. E justamente nesse sentido, pessoal, o princípio da força obrigatória dos contratos traduz aquela expressão de que o contrato faz lei entre as partes. De fato, o contrato faz lei entre as partes por quê? Porque ele gera direitos e obrigações, é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico e deverá ser cumprido nos termos em que foi pactuado entre as partes. E o princípio da força obrigatória dos contratos, pessoal, é um princípio que se aplica aos contratos, no entanto, somente depois de ter sido verificado o atendimento dos requisitos essenciais para existência, validade e eficácia dos contratos. Portanto, somente depois que eu tenho agentes capazes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e uma forma prescrita na lei ou não vedada pela lei, é que se atenderá ao princípio da força obrigatória dos contratos, sendo certo que a partir de então as partes são obrigadas a cumprir os direitos e os deveres que foram instituídos nessa relação contratual. E pessoal, por que isso? Justamente porque o devedor que não cumpre a sua obrigação, ele responderá por perdas e danos. Portanto, o adimplemento ou cumprimento da obrigação por parte do devedor, ele deve ser atendido sob pena do mesmo responder por perdas e danos. Até porque, pessoal, a única hipótese em que se justifica o descumprimento do contrato, o inadimplemento das obrigações contratuais, é na hipótese de caso fortuito, na hipótese de força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil, e no caso do exercício do direito de arrependimento, nos termos do artigo 420 também do Código Civil. E, na verdade, pessoal, esse princípio da força obrigatória dos contratos ou força vinculante dos contratos já foi chamado de pacta sunt servanda, uma expressão em latim que significa dizer que nós somos servos do pacto. Acontece que, para uma parte da doutrina, esse princípio do pacta sunt servanda foi relativizado, sobretudo depois da promulgação da Constituição Federal de 1988. Por quê? Essa relativização decorre de uma modernização feita
no ordenamento jurídico em relação ao princípio da força obrigatória dos contratos. Por quê? A depender da circunstância, pessoal, eu tenho sim a possibilidade de requerer a intervenção do juiz para revisar, modificar as cláusulas do meu contrato ou, em último caso, resolver o meu contrato. E essa hipótese é a hipótese de resolução dos contratos por onerosidade excessiva, que decorre da teoria da imprevisão. Porque nos termos do artigo 478 e 479 do Código Civil, se por circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis o meu contrato se tornar excessivamente oneroso, será possível requerer ao juiz a modificação ou revisão das cláusulas contratuais ou, em último caso, a resolução do contrato pela onerosidade excessiva para uma das partes. Então, em verdade, o princípio que lá em 1916 nós chamávamos de pacta sunt servanda, hoje nós chamamos de princípio da força obrigatória ou força vinculante dos contratos, ou princípio da obrigatoriedade dos contratos. Pessoal, nos enviem as dúvidas, deem um like, compartilhem os nossos vídeos. Um beijo e até o próximo encontro!